essa semana saiu um post, né, aí da Waze Crypto, que é uma agência que avalia, né, blockchains, né, uma casa de research aí muito conhecida, muito famosa, né, e ela postou falando sobre o DCA, né, o Dollar Cost Average. O que isso significa? Para quem não está habituado, né? O DCA, pessoal, é a estratégia de investimento que você está sempre adquirindo quantias fixas de real ou de dólar, né? De criptomoedas. Então, por exemplo, você pode fazer um DCA em ADA, que é a cada semana, ou a cada mês, ou a cada 15 dias, você fazer uma compra é, de real ou de dólar, né? E aumentar a sua quantidade de ADAs, tá? Para o longo prazo. Então, nessa estratégia do DCA, você elimina da sua estratégia, né? Essa questão da volatilidade. Porque imagine, se você tem R$ 1.000 para investir em cripto e você compra os 1.000 agora e daqui a pouco começa aquela ladeira, né, Busca? Aquela montanha-russa, né, do mercado de criptomoeda, do sobe e desce, sobe e cai, sobe e desce, sobe e cai. Se você dividisse essa sua compra de R$ 1.000 em pequenas compras, por exemplo, de R$ 100, você pegaria um preço médio. A cada dia que você fosse comprar, você estaria pegando um preço diferente, você estaria surfando, digamos assim, suavizando a curva da volatilidade, tá? E reduzindo seu risco também desses movimentos de preço de curto prazo, né? A gente viu recentemente, né, Bosco, que o Bitcoin estava subindo bastante, e aí veio essa notícia aí do ataque ao stake, né, das exchanges lá nos Estados Unidos, o preço do Bitcoin já caiu. Então, aquela pessoa que está comprando frequentemente, né, ela comprou mais caro antes e vai comprar mais barato agora. E aí a gente não sabe se vai voltar a subir de novo, como é que faz. Então você fica sempre fazendo compras ali no alto, no baixo, no alto, no baixo e ficando na média do mercado, tá, pessoal? Isso é o DCA, o Dollar Cost Average. O antônimo dela, né, digamos assim, a estratégia que rivaliza com ela é o chamado buy the dip, que é comprar no fundo. Só que comprar no fundo, pessoal, é uma estratégia que é, é muito difícil de você acertar, né? Acertar o fundo é muito difícil porque existem coisas aleatórias e que influenciam, né, o ritmo de preço, questões macroeconômicas, como reuniões do Fed, como aumento ou reduções de taxa de juros nos Estados Unidos, como questões conflituosas de guerra, de catástrofes, como foi a própria pandemia, né, Bosco? Então, são coisas aleatórias aí que não estão muito no controle dos investidores, né? Então, é interessante você combinar com o seu perfil. Qual é o seu perfil? Você está sempre trabalhando, você está sempre gerando riquezas, né? Gerando fonte de renda para você, e você por isso não tem tempo de ficar fazendo trade, de acompanhar a variação do mercado. Às vezes você está no trabalho e não consegue fazer um trade para comprar uma cripto no momento certo, ou às vezes você não tem o conhecimento técnico, porque você não fez um curso de trade, você não estudou, você não tem um setup operacional. Então, de repente, para você, o mais indicado seja o DCA, sabe? Claro que aqui a gente não faz recomendação de investimento, né, Bosco? Nós não somos consultores de investimento, nós apenas compartilhamos estratégias, informações e vocês, como investidores, devem adquirir aquela que melhor se adeque ao seu perfil, tá? E sempre gestão de risco, controle da sua exposição. A gente sabe que o mercado de cripto está em um bear market, né? Que começou aí há mais de um ano atrás. Então, a maioria das pessoas hoje estão no vermelho, né? Em relação aos seus investimentos. É uma questão cíclica que a gente vê em função da questão do aumento da taxa de juros, que faz com que a renda fixa ela fique mais atrativa e haja uma fuga de liquidez, né, e de investimentos do mercado de criptomoedas, que é muito volátil, para o mercado de renda fixa. A gente está falando em termos de traders, tá? Porque os holders, aquela galera que compra e guarda, eles não influenciam de forma determinística nessas variações de preço, tá? Quem influencia nessas variações de preço são os traders, tá? Então, você como holder, o que é holder, né? Comprar e segurar, tá, pessoal? Holder é uma palavra em inglês, né, Bolsa? Que significa comprar e segurar. Então, você pode ter aquela estratégia de, eu domino o trade, eu consigo
ver os momentos certos de comprar e vender, e é essa estratégia que eu sigo, porque eu tenho conhecimento para aplicar ela no meu dia a dia. Ou de repente você é holder, você basicamente investe em tecnologias que você acredita que são inovadoras, revolucionárias, percursoras, aí você se antecipa, você tem aí o seu exercício, né, de expectativa, né, em relação a tecnologias emergentes, que a gente está vendo esse hype todo, né, Busco, de inteligência artificial, não sei o quê. Muita gente já investe em empresas, em projetos, né, que já trabalham nesse setor há muitos anos e agora vê esse hype todo em função do chat GPT. Então, faz muito parte do que você deve fazer é estudar, né, Busco, esses projetos, essas coisas revolucionárias que vão estar aí na vanguarda da evolução nos próximos anos, digamos assim. E blockchain é disruptiva nesse sentido, porque traz essa liberdade, né? Traz o DeFi, as finanças descentralizadas e tudo mais. Então, pessoal, o que eu posso dizer para você? É um risco muito grande, porque você está investindo em empresas em projetos que podem falir, né, Bolso? Que podem não entregar aquilo que eles se propõem, seja porque por um problema, digamos assim, de um risco de gestão, ou mesmo porque o que eles estão propondo é uma tecnologia que pode ser muito cara, que pode não vingar, digamos assim, ou que ela esteja muito à frente do seu tempo e por isso ela, no curto prazo, pode não entregar aquele retorno que você espera. Então, os traders, eles estão sempre ali, né? Comprando e vendendo, fazendo aquele lucro, transformando aquilo em dólar. Os holders, eles estão acumulando aquele máximo, né, Busco, de moedas, de tokens, daqueles projetos promissores que ele acredita, esperando uma valorização no longo prazo. Longo prazo, o que é longo prazo? É um mês, 2 meses? Não, pessoal, longo prazo é no mínimo 2 anos, tá? E a gente, né, Busco, tem que entender que, por exemplo, um game, vocês que são jogadores, né, de videogame e tal, vocês sabem que um game, para ele ser lançado, é no mínimo 2 anos de Isso, desenvolvimento, demora. né? Demora pra caramba. E assim você também deve tratar os seus investimentos em tecnologia, tá, pessoal? Todo investimento que você faça em tecnologia são investimentos para o longo prazo. Então, aquela pessoa que está acumulando aquela quantidade de tokens na baixa, né? Quando, quando ainda não decolou aquela, né? Quando ainda não gerou aquele hype, né, Busca? Essas pessoas estão assumindo um risco maior, porque aquele projeto que você está investindo pode não dar certo, mas também aquilo pode explodir, e quando explodir você está cheio de token, porque você foi acumulando tokens ao longo do tempo. Né? Conheço uma pessoa que investiu em Cardano fazendo DCA desde 2017, tá? Então, a Cardano foi lançada em 2017. A Cardano veio ter o stake em 2020, 3 anos depois. Cardano veio ter contratos inteligentes em 2021, né? Então, aí, 4 anos depois, né? E agora em 2023 que a gente está vendo o DeFi da Cardano realmente explodindo, né? Em adoção, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, você vê como que é um ciclo que é um ciclo de longo prazo. Como é que você diminui seu risco, Bosco? Né? Já que você está investindo por longo prazo. Diversificação. Em vez de você investir em um projeto só, você vai diversificando em vários projetos, porque se um projeto da sua cesta de portfólio não der certo, você vai ter aqueles outros projetos para compensarem aquela perda que você teve em um token específico, né? Então, são algumas dicas aí, pessoal, que vocês devem considerar, estudar, tá? Porque você está investindo por longo prazo, né? Então, às vezes, né, Bosco, é mais útil o cara empreender, conseguir um emprego que ele ganhe uma grana maior, né? Não sei, usar a criatividade para ganhar mais grana. E essa grana você investir no DCA. A não ser que seja a sua praia, estudar trade, ler livros, vários livros de trade, fazer cursos de trade, criar um setup operacional, testar aquele setup, deu errado, modificar ele. Você tem tempo para desenvolver esse setup de trade, você tem tempo para. Você tem ferramentas, né? Você precisa investir em ferramentas que facilitem esse seu trabalho como trader. Trader, pessoal, é uma atividade profissional e deve ser levada como tal, sabe? Trader não é um divertimento, tipo, uma forma fácil de você ganhar dinheiro, né?
estatisticamente, a maioria dos traders, eles fracassam, tá? Por quê? Né? Porque eles vão muito naquela coisa do amadorismo, né, Bosco? E não é fácil, galera. Além de você precisar ter todo esse conhecimento técnico, você pode sofrer as manipulações do mercado. Então, ativos que têm um baixo market cap, eles tendem a ser mais voláteis, mais manipuláveis pelas baleias. Então, a gente pode citar, por exemplo, o próprio Bitcoin como um ativo que ele tem um baixo, digamos assim, né, Bosco, um baixo market cap comparado a empresas, né? Vamos dizer que todo o mercado de cripto ele é menor do que o custo de uma empresa só do mercado, como a Amazon, por exemplo. Né? Então você vê como o mercado de cripto ele é muito pequeno. Imagine você fazendo trade de tokens do ecossistema Cardano. Projetos que são muito novos, né, muito recentes, e que não há ainda uma quantidade de holders, a quantidade de volume é muito pequena, então a quantidade de possibilidade de manipulações de gráfico, né, daquelas pessoas que têm muitos tokens conseguirem controlar ou induzir, né, os negociantes, os traders a irem para o caminho e depois eles se aproveitarem, né, esses baleias se aproveitarem disso. Isso acontece no mercado de ações também, tá, pessoal? Não é uma coisa, não é nada, não é nada do outro mundo, né? E como que você protege dessa volatilidade? Foi o que o script falou aqui, DCA. Então, você assume o risco, mas você diversifica e aí você tem uma estratégia aí para diminuir, né, o seu risco aí de flutuações de preço no curto prazo, tá? Então eles completam aqui, elimine a emoção de investir automatizando o processo. É como se você se tornasse um robozinho, né, Bosco? É meio difícil, né, cara? As pessoas às vezes, né, ficam muito assim naquela, meu Deus, tá caindo, vai continuar caindo. Aí daqui a pouco começa a subir. Ou tá subindo, aí a pessoa aí tá subindo, não vou comprar agora não, daqui a pouco começa a cair, né? Então é muito normal, tá? A gente Eu não tem sou o assim. controle dessas variações de preço, tá, pessoal? Então, você quer investir numa carreira de trade? Invista. Mas perceba que no começo você vai mais errar do que acertar, você vai mais perder do que ganhar. E aí, quando você já tiver uma experiência ali de 6 meses, 1 ano, 2 anos fazendo trader, você começa a se tornar um trader consistente. E claro, você não vai acertar sempre. Você, hora vai acertar, hora vai errar. O trader consistente é aquele que mais acerta do que erra, né? E você não deve fazer trade com toda a sua banca, né? Com todo o seu patrimônio. Então, também é interessante, né, Bosco, você ter aquele seu capital, aquele seu patrimônio de hold por longo prazo, e você ter um pequeno percentual do seu patrimônio que você usa, digamos assim, né, Bosco, para gerar uma certa adrenalina, né? Para fazer aquele tradezinho lá, ó, né? Para dar uma injeção de adrenalina, né? No... Ou não, ou você pode galera. jogar Só videogame, holder. né? Ou você pode praticar um esporte físico, né? Ao invés de tentar perder grana, né? Mas todo mundo é livre para fazer o que quiser com o seu dinheiro, né, cara? Então é isso que é mágico, né, Bosco? Né? A gente não. Meio que Não. a gente precisa acertar com os nossos erros, mas também a gente tem informações disponíveis, né? Para a gente aprender com os erros dos outros também, né? Então, com certeza o Bosco já quebrou muita cara aí, tentando acertar a hora certa de comprar e vender. Eu já perdi grana também, tentando fazer trade. Por quê, pessoal? Porque eu não levava o trade como essa atividade profissional que exige toda essa dedicação, entendeu? Então, a minha praia é o hold. Não sei a sua. Conte pra gente aí. A minha é hold. E além de você ser um trader espetacular, que sabe fazer análise gráfica, análise técnica, você ainda precisa escolher os ativos que você quer tradear. Então, digamos assim, você quer aumentar sua quantidade de ADAs, beleza. Você pode aumentar sua quantidade de ADAs fazendo trade de BTC contra dólar. Não tem problema nenhum. Você vai pegar o lucro e jogar em ADA, né, Busco? Pegar o lucro e jogar nos projetos do ecossistema da Cardano aí, que você vê que estão muito no começo e podem entregar uma multiplicação de patrimônio absurda. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tamanho aí, né, dos protocolos da Cardano, comparar um pouco com alguns outros protocolos do ecossistema do Ethereum, né, para vocês verem o quanto que esses projetos na Cardano são muito pequenos, né. E outra, a distribuição de tokens, né, Bosco, desses projetos na Cardano, ela vai ser muito grande nesse
nesse começo, nesse primeiro ano, digamos assim. Então, a Liquid, Indigo, MiSwap, Wigriders, né, Axo quando lançar, né, os principais protocolos de finanças descentralizadas e projetos de infraestrutura, né, como o próprio SingularityNet, como o World Mobile Token, que mais, Bosco? Nanda, Iagon, todos esses projetos aí, pessoal, eles vão distribuir uma grande quantidade de tokens aí para a comunidade, porque faz parte, né, da saúde do projeto fazer uma grande distribuição de tokens, né? Seja por venda de tokens ou seja por distribuição desses tokens para as pessoas que apoiam o projeto utilizando esses projetos, né? Cara, eu ia falar sobre isso 10 minutos, porque a gente já tá quase meia hora falando desse rapaz. Vambora. Cara. Tem que ser uma live de um dia, né? A gente fica o dia todo aqui fazendo live, domingo. O menino aqui falaram que pela quantidade de aba, a live só vai acabar amanhã. O que é que a galera tá falando aqui? Não, o pessoal aí. O pessoal falando da chuva no Rio de Janeiro, meu Deus. Falando da Indigo, que tá dando um lucro muito bom. O pessoal entrou aí na Indigo. O Fábio aqui falando, né, que ele tem uma estratégia de que quando ele alcança aí, digamos que um lucro aí de 100%, ele retira o que ele investiu e ele fica só com a grana extra, digamos aqui, assim, né? Por exemplo, você colocou $1.000, aqueles $1.000 viraram $100.000, claro que antes de virar $100.000, tá? Mas você tira aqueles 1.000 que você investiu, então já você vive do lucro, digamos assim, né? Estratégia interessante também. Mas tá aí. Alex, Cardano para longo prazo, diversificando em meus projetos, aprendo com vocês. Abraço, professores. Então, Cardano, pessoal, é um projeto que está em desenvolvimento. Então, a Cardano lançando hardware, lançando escalabilidade, os projetos do ecossistema crescendo e mais produtos sendo desenvolvidos, né? A Cardano entregando inovação aí no longo do tempo, né, Busco? Com certeza o projeto pode voltar aí ao all-time high de $3 e crescer muito mais. Até porque, como a gente falou, né, Busco, o market cap das criptomoedas é muito pequeno, pessoal. Você pode julgar pela quantidade de pessoas que você conhece que investem em blockchain, né? Na sua própria família, por exemplo, né? Então você imagina aí um potencial de crescimento que esse mercado de blockchain, finanças descentralizadas, NFTs, né, tem aí no longo prazo. Mas vamos que vamos correr.